Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lavínia Rocha, autora desses livros aqui, O Amor em Barcelona, De Olhos Fechados, Entre Três Mundos, Entre Três Segredos, e sou uma das autoras do Amores Improváveis no Colégio e do Formas Reais de Amar, que está em e-book na Amazon. Bom, o vídeo de hoje é especialmente para a Escola Dom de Fátima em Sabará, que trabalhou com Amor em Barcelona com o 7º ano, e eles me mandaram algumas perguntas super legais, alguns comentários sobre o que eles estavam achando do livro, e eu resolvi fazer um vídeo respondendo a algumas dessas perguntas. Foram várias e a maioria delas eu vou responder na palestra Não Existe Idade para Começar a Sonhar, como eu me tornei escritora aos 13 anos, que eu vou fazer pra eles. Então eu resolvi pegar algumas e responder de uma forma geral e algumas curiosidades e tudo mais que eu acho que você também que tá assistindo o canal pode ter, tá bom? A primeira pergunta veio, assim, muito forte, todo mundo queria saber isso, que é como é possível publicar um livro com 13 anos, como foi isso de escrever tão nova e tudo mais. Teve um que foi ótimo, que é assim, como é possível a menina de 13 anos publicar um livro, conte-me o segredo, exclamação, exclamação, exclamação. Eu adorei, eu achei ótimo. Bom, isso tudo aconteceu porque eu sempre fui muito leitora e eu comecei a escrever nas aulas de produção de texto da escola, recebi apoio na família, dos meus amigos que me empurraram, mas eu também não sabia que era possível, tanto quanto vocês estão me perguntando isso. Pra mim era a coisa mais bizarra imaginar que eu fosse me tornar escritora, eu não imaginava mesmo, eu escrevia de brincadeira. Depois eu acabei sendo empurrada pela minha amiga, pela minha mãe, pela minha prima e aqui estou eu. Quem ajudou? Eu comecei a escrever muito sozinha mesmo, eu escrevia pra mim, depois eu comecei a mostrar pra minha prima Lorena, eu comecei a escrever a história, depois chamei ela pra ler comigo e tal, então ela lia e me ajudava muito, tipo, essa cena aqui eu não entendi, essa aqui você podia mudar e tal, então ela foi a pessoa que mais me ajudou. Isso eu tinha uns 11 anos, mas eu escondi o livro de todo mundo, só depois, um pouquinho depois eu mostrei pra uma amiga, minha amiga me obrigou a mostrar pra minha mãe, e aí eu publiquei com 13. Perguntaram também das dificuldades. Eu tive certa dificuldade, eu lembro de sentir dificuldade em levar para o papel, no caso para o computador, né, o que estava passando na minha cabeça. Então às vezes eu pensava numa ideia, eu não conseguia escrever, ou eu escrevia e depois a Lorena me contava, não entendi muito bem. Então eu tive essa dificuldade. Sensação ao terminar e ao publicar. Terminar, eu não fazia a menor ideia que eu ia me tornar escritora. Então terminar foi tipo, terminei mais uma história, eu já escrevi outras coisas no meu computador. Simplesmente assim. Agora, publicar foi muito emocionante. Eu tava no 8º ano, meus colegas foram, meus professores. Foi uma coisa muito legal, assim, minha escola me apoiou muito, os meus amigos me apoiaram muito. Então isso mudou realmente a minha vida, foi uma sensação muito boa. Me perguntaram também sobre inspiração. O que me inspira, se os personagens existem, se são baseados na minha vida, se eu já vivi esse amor. Essa pergunta saiu muito. Você já viveu esse amor? Então, tudo pode me inspirar. Um filme, uma série, um livro, uma vida real, uma história de verdade, né? Qualquer coisa pode me inspirar. Mas o que mais me inspira são os livros e a vida real. E não quer dizer que eu copie as coisas que alguém me conta ou que eu vejo em algum livro. Eu uso como inspiração mesmo. Eu pego as emoções que aquela história me captou e levo para as minhas próprias histórias. Então isso me ajuda muito. E os personagens de Amor em Barcelona não existem na vida real. Então assim, eu tentei criar a Isabela, na verdade, bem o oposto de mim, porque eu morri de vergonha de alguém ler, achar que eu estava falando sobre mim. Enfim, não existem, mas também são inspirados em gente que eu conheço. Às vezes sem querer, né? Você pega um pouquinho do seu pai, da sua mãe, da sua prima, da sua tia. Então isso acontece, mas eles não existem de verdade. Perguntaram também por que Barcelona. Eu tinha visto um filme e gostei muito da cidade, então decidi escrever uma história também que se passa em Barcelona. E isso eu conheço. Eu falo que a primeira vez que eu fui a Barcelona, eu fui pelo Google Maps. Eu não sabia nada sobre a cidade, fui pesquisando mesmo, entrando na praça e tudo mais pra me inspirar a escrever. E depois que eu publiquei o livro, eu tive a oportunidade de ir de verdade. Também muitos queriam saber sobre continuação. O Amor em Barcelona foi escrito há muito tempo, tem 10 anos que eu escrevi essa história, então eu não tenho mais assim, o perfil que eu tinha quando eu escrevi, então eu não acredito em continuação, tanto nesse quanto de Olhos Fechados, são histórias únicas, né, que terminam início, meio e fim, direitinho, fechadinho. Ilustração, perguntaram sobre a capa, né, e dentro também tem algumas ilustrações, tipo essa, e perguntaram se fui eu que fiz ou quem fez. Eu não sei fazer nada, gente, não tenho nenhuma habilidade para fazer ilustração, então é um pessoal da editora que faz tudo, no caso aqui foi a Bárbara que fez. Então ela vai conversando comigo, eu falo o que eu acho, ela leu a história, então eu só dou palpite mesmo.
Também querem saber qual é o meu maior sonho como escritora. Nossa, eu sonho em tantas coisas, mas uma coisa que eu sonho muito, muito, muito é ver filmes, séries, enfim, principalmente filme dos meus livros e ver traduções dos meus livros, que as minhas histórias alcancem outros países também. Acho que esse é o meu maior sonho como escritora agora. Perguntaram também qual que é o livro de mais sucesso, mais vendido, e esse é o Entre Três Mundos, que é o que mais sai, que o pessoal acaba mais gostando, é a trilogia, esse aqui é a continuação, Entre Três Segredos, e em breve vou publicar em Três Razões, que é o terceiro que fecha a trilogia. E perguntaram também qual foi o mais difícil de escrever. O mais difícil certamente foi De Olhos Fechados, eu gastei mais ou menos 1 ano para escrever esse livro, porque ele tem uma protagonista cega e ele fala muito sobre a história de BH. E eu não sou cega e não sabia nada sobre a história de BH. E quando a gente não sabe uma coisa, a gente vai pesquisar, né? Então foi isso que eu tive que fazer e esse foi o livro que realmente até o momento, foi o que mais me deu trabalho. E também perguntaram qual que é o livro que eu mais me identifiquei. Essa pergunta ela vem de várias formas, sabe? Qual que eu mais identifiquei, qual que eu mais gostei, qual que é o meu preferido. E antes eu falava que é muito difícil escolher. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, que é uma saia justa, que eles me colocaram. Mas muita gente fala que eu acabo puxando o saco pro Entre Três Mundos. Então, eu não sei, muito tempo eu neguei, mas eu acho que é verdade. Esse livro aqui, eu me identifico muito com ele por vários motivos. E o principal é que é a minha primeira protagonista negra. E aqui nesse livro, nessa capa aqui, vocês veem melhor, a protagonista se parece muito comigo. E isso foi de propósito. Eu sempre quis ver minha cor, meu cabelo na capa de um livro. Então eu escrevi o meu próprio, já que é muito difícil encontrar protagonistas negras. Então eu escrevi o meu próprio livro como personagem parecida comigo. Agora, não quer dizer que sou eu, tá? A Liz é muito diferente de mim. A gente só tem algumas coisas psicológicas e mais a característica física mesmo parecida. Por fim, me perguntaram como eu desenvolvi minha habilidade de escrita e quais conselhos eu tenho para futuros escritores. E uma coisa muito importante, que vai parecer óbvio, mas é verdade, é a dica de leia muito. E é o que eu faço, né? Eu leio muito. E parece bem óbvio isso, mas é porque você tem que ler de um jeito diferente. Você tem que ler com o olhar de escritor. Então, se você está com raiva no livro, se você está querendo avançar as páginas, se você está triste, se você está feliz, quando o livro te arranca emoções, observa como aquele autor faz aquilo e tenta ver como aquela técnica pode servir para você. Então, isso é muito importante e eu faço muito isso, principalmente dos meus escritores favoritos. Eu observo como eles amarram as coisas para que eu possa fazer também. E aí não é copiar a história, mas é aprender as técnicas. E praticar muito. Eu já fui para vários temas, romance, aventura, fantasia, contos, enfim, vários tipos de história, porque eu gosto de praticar e isso me faz ser uma escritora melhor. Então, eu acredito, né, quando eu vou lendo meu livro, eu vou vendo que eu vou evoluindo como escritora porque eu pratico mais. Isso serve para qualquer coisa, né, gente? Mas para livro também é muito importante. Então, pratiquem muito. E não desistam. Começou um livro, vai até o final, tá sem inspiração, busca filme, livro, vida real, o que quer que seja, o que quer que te inspire e vai até o final. Não desista, ninguém nasce sabendo, não tem problema se o seu primeiro parágrafo não for bom. Você vai ter outras chances de melhorá-lo. Só vai escrevendo que você vai ficar melhor. Aí uma curiosidade, um bônus aqui, é que essa capa aqui era a capa antiga de O Amor em Barcelona, da primeira e da segunda edição, porque quando eu era autora independente, ou seja, quando os meus pais bancaram pela publicação, é a mesma história, tá, gente? Só muda aqui dentro, não tem as ilustrações da terceira e da quarta edição, e aqui tem uma foto minha de 12 anos. Aqui. Mas é a mesma coisa, só muda isso, né? Eu era autora independente aqui, e aqui, autora publicada de forma tradicional por uma editora, que é a editora De Plástico. Bom, então é isso. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Pessoal da Aluna de Fátima, eu encontro vocês em breve. E pessoal do canal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou tentar voltar com mais vídeos. E então é isso, tá bom? Então beijo e até a próxima. Tchau!